Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, sou Gabriele, eu sou psicóloga. Estou aqui no Instagram como @psicólogagabriele e lá no Facebook como Feminismo no Cotidiano. Resolvi gravar esse vídeo sobre ansiedade porque foi um dos temas que vocês pediram numa enquete que eu abri algumas semanas atrás e porque ansiedade tem sido algo presente lá na página como busca, como algo que as pessoas comentam. Eu percebi que tem várias dúvidas sobre e há umas 2 semanas atrás eu fiz uma postagem, tanto no Instagram quanto na página, que falava sobre o fato de eu ter transtorno de ansiedade generalizada. E diante disso abriram-se diversas questões, algumas muito positivas, muita gente se identificou, e outras pessoas inbox meio que me criticaram por eu ter me exposto dessa forma, por eu ser uma psicóloga. Diante disso, a gente tem que repensar 2 coisas, né? A gente enxerga profissionais da saúde como deuses. Eu detesto esse termo, mas é exatamente isso que muitas vezes a gente pensa. Que essa pessoa que está do outro lado, podem ser médicos, dentistas, psicólogos, eles não são pessoas como a gente e eles não têm certos tipos de coisas que a gente tem. Bom, o fato de eu me expor daquela forma naquele dia foi principalmente porque eu estava muito feliz por ter realizado algo. Quem viu a postagem, quem não viu, tá aí no feed, eu não vou tirar. Não faço questão nenhuma, quem tinha que ver e se identificou e foi bem legal. Eu consegui fazer uma trilha, que era uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, porque, olha meu corpo, e aí a gente tem algumas limitações físicas, e quando eu consegui fazer aquilo, pra mim foi muito, muito, muito importante, porque eu tenho uma sabotadora interna aí muito forte, me limitando em determinadas coisas, que diz pra mim que eu não posso, e eu tive uma crise de ansiedade durante a trilha, e eu consegui controlar, e eu consegui terminar, e aquilo pra mim foi mega significativo, porque eu cheguei num lugar maravilhoso, e porque foi muito bom pra mim conseguir saber que eu consigo ter algum controle sobre essa ansiedade. Mas as pessoas ficaram muito em dúvidas sobre como eu lido com a ansiedade e atuo na clínica. Bom, eu faço terapia, já começa daí, é o básico. Eu não conseguiria trabalhar se eu não fizesse terapia. Eu já tentei em alguns momentos e eu percebo que pra mim é muito difícil, porque eu me coloco a todo momento à prova até em relação ao qual profissional eu sou. Mesmo eu tendo feedbacks positivos das minhas pacientes, das pessoas que me conhecem, mas isso não é uma coisa externa, é uma coisa interna, é uma coisa que eu tenho. Eu lido com a ansiedade e eu preciso de tratamento para isso. Então, assim, em outros momentos da minha vida, eu já tive que tomar medicamentos. Hoje eu não preciso mais, hoje eu consigo controlar essa ansiedade só com a terapia. Mas, assim, não existe Gabriele psicóloga sem terapia. Então, é algo que, pelo menos por um bom tempo da minha vida, eu ainda pretendo realizar. Então é isso, é dessa forma que eu lido com as minhas pacientes, para quem tá um pouco preocupado com isso. Não, as minhas pacientes não são afetadas dentro das sessões pelos meus problemas, até porque dentro dos momentos da terapia, pouco eu falo sobre mim, é muito focado nelas, porque esse é o intuito da terapia, não é as pacientes saberem sobre mim, e pelo contrário, elas refletirem sobre as situações delas. Dito isso, explicado, espero que todos entendam. Vamos partir para o que é importante nesse vídeo, que é a ansiedade, né? Então, diante disso, abriu-se muitas questões, as pessoas vieram com muitas dúvidas, identificação sobre certas situações, e aí eu fiz essa semana um vídeo citando uma reflexão que eu tive depois de assistir um episódio de RuPaul, que falava sobre a sabotadora interna, e aí lá nos stories vocês vão ver que eu coloquei as respostas que as pessoas me deram, e basicamente era: não me sinto inteligente, não consigo realizar meus sonhos e metas, não consigo dirigir, sempre coisas que envolviam muito fortemente a autossabotagem. E aí eu quero definir pra vocês qual é a ligação da autossabotagem com a ansiedade, que é algo muito forte. A autossabotagem, ela te impede de fazer coisas, que é basicamente o que a ansiedade faz. A ansiedade, ela te faz: tô vivendo aqui no presente, mas já tô pensando lá no futuro algo e sei que aquilo não vai dar certo. Então o que eu faço? Paraliso, fico com medo, isso me gera sintomas físicos, além dos psicológicos. Então basicamente é isso. Eu fiz uma anotação, eu vou dar uma lida só pra não perder isso, né? Eu acho que é importante a gente pensar que existe uma ansiedade que é positiva e é natural do ser humano, ele responde instintivamente a determinadas situações. Então, por exemplo, antes de uma prova eu fico nervosa. Legal. Quanto você fica nervoso? Antes de uma reunião importante eu fico nervosa, fico ansiosa, aquele frio na barriga que a gente fala. Vou conhecer alguém novo, fico com uma ansiedade, primeiro encontro, beleza. Tudo isso é muito tranquilo. O problema é quando isso se torna excessivo. Isso te paralisa e aí você pensa: não vou fazer essa prova porque eu vou me dar mal, porque olha, todas as vezes que eu fiz eu fui mal, então essa eu também vou me ir mal, prefiro não fazer. Então ela te paralisa. A ansiedade, ela se torna algo paralisante e isso passa, né, daquele frio na barriga, daquele medinho antes de fazer, e se torna algo patológico que impede o fluir do seu cotidiano. Então, aí temos um problema com a ansiedade. Até então, se você lida bem, isso não afeta seu cotidiano,
vai lá, dá uma respirada antes da prova, concentra em outras coisas e faz. Isso é uma coisa. Agora, quando tudo te paralisa e você chega na hora da prova, você começa a suar, e aí você fica tão nervoso que você não consegue realizar aquela prova, e você percebe que aquilo te afeta diretamente, estamos falando de uma ansiedade que é patológica, é um transtorno de ansiedade. Dentro da ansiedade, a gente tem outras categorias, né? Como se a ansiedade fosse algo, e dentro transtornos ansiosos, e dentro disso temos outras coisas, que é a síndrome do pânico, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade noturna, fobia social e tantas outras coisas. Então, assim, como se você tem um transtorno de ansiedade e aí após isso outras coisas vão surgindo diante disso. Toque também está dentro dos transtornos ansiosos pelo DSM. Então, se a gente vai pensar, eu sou uma pessoa ansiosa, eu passo a evitar certas coisas, então essa ansiedade, essa falta. Ansiedade diz muito sobre falta de controle sobre algo. E aí a gente começa, vamos pensar no toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem um controle daquilo, de repente ela não se enxerga mais com esse controle. Então, ela precisa fazer diversos movimentos repetidamente. Então, por exemplo, eu não tenho controle sobre doenças. E isso me assusta, isso me gera ansiedade. A ponto de eu ter muito medo de pensar sobre viver com uma doença, ter uma doença. Eu projeto lá alguma coisa, isso me assusta. Então, o que eu vou fazer? Vou evitar ficar doente. E aí, o que eu faço? Começo a lavar a mão excessivamente. Então, a gente percebe quando a ansiedade passa a ser algo preocupante. Pra quem assiste Grey's Anatomy, tem... gente, eu sou louca das séries. E aí, quem assiste Grey's Anatomy tem um episódio, algumas partes, e a doutora Miranda Bailey, que é uma das médicas, ela tem toque, e ela começa a fazer movimentos repetitivos, e aquilo passa a impactar no cotidiano dela. Bom, outra coisa é, sou uma pessoa ansiosa e passo a ter medo de sair, porque sair me gera diversos incômodos e eu não consigo, eu quero, mas aí eu paraliso, eu começo a passar mal. Então, eu não vou falar nesse vídeo sobre os sintomas, porque eu vou fazer um vídeo específico para isso, para esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou falar sobre os sintomas físicos e psicológicos em outro vídeo. Nesse eu só quero fazer de forma ampliada, para vocês terem noção do que realmente é. Então, quando essa ansiedade passa a ser muito tempo, faz muito tempo que eu tenho ansiedade. Não assim, controlei por um período e aí depois ela voltou. Não, eu passei muito tempo da minha vida com ansiedade. A gente fala de ansiedade crônica. Então, síndrome do pânico, fobia social, TOC, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, todos estão dentro dos transtornos ansiosos. Então, você conseguiu identificar, percebeu essa diferenciação de algo que é normal, de um frio na barriga, algo que me, nossa, vou repensar. Se a gente for pensar de termos de instinto, ansiedade está muito ligado com medo. Então, o ser humano automaticamente libera adrenalina pra, tipo, vou ter medo disso, não vou fazer, quando se vê numa situação de perigo. É uma forma de defesa do nosso organismo. Bacana, quando tá num nível saudável, te evita de fazer certas coisas que podem te colocar em perigo. Passa a ser um problema quando te impede de realizar coisas no seu cotidiano. Então, você já projeta um medo lá no futuro, porque a ansiedade é isso, é você projetar medos que estão além, e isso já te impede de fazer certas coisas, e você fica muito assustado com isso e não faz. Evita. Sua vida passa a girar em torno da ansiedade. Então, basicamente é isso. Algumas especificações. Em outros momentos eu vou gravar vídeos específicos sobre fobia social, síndrome do pânico, sobre TOC. A gente vai falar sobre essas patologias também. Mas hoje eu queria definir pra vocês basicamente o que era ansiedade, pra vocês conseguirem identificar. Porque todo mundo vira e mexe e fala, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa. Gente, a ansiedade, ela só passa a ser um problema a partir do momento que te impede de realizar coisas. Até então é algo natural. Não queiram buscar doenças que vocês não têm. Tem coisas que são muito ruins da gente ter. Quem tem ansiedade, quem convive com a ansiedade, sabe o quanto ela é limitadora, o quanto ela te impede de realizar certas coisas. Então, vamos observar essa diferenciação. Eu acho muito importante, hoje eu fiz aqui no feed 2 postagens que falam muito sobre a procrastinação, que é muito ligada à ansiedade, porque a partir do momento que eu projeto, penso lá no futuro algo, eu evito de fazer. Então, algo que não vai me gerar prazer aqui no presente, que vai me gerar certo desconforto, eu evito. Evito porque é uma situação nova que me coloca em perigo. E falei sobre a questão da sensibilidade sensorial, que também é muito interligada, porque a ansiedade gera estresse. Em outro momento eu falei da questão da ansiedade noturna, que também são sintomas que em algum momento a gente vai falar, eu vou gravar um vídeo sobre. Mas de princípio é isso, vocês precisavam entender, contextualizar o que é essa ansiedade. Então, resumindo, ansiedade é medo, pensamento lá na frente sobre o futuro que te impede de realizar coisas. Os sintomas da ansiedade são diversos, de coisas que a gente nem imagina, que às vezes um refluxo tem algo que é da ansiedade. Então é isso, vou resumir porque já tá enorme esse vídeo. Então no próximo eu vou falar diretamente sobre os sintomas e aí vocês vão conseguir identificar mais coisas.
Bom, é isso. Pra quem não segue, no Instagram, @psicólogagabriele, no Facebook Feminismo no Cotidiano, e no YouTube também. Vai lá, se inscreve, tem outros vídeos. E a ideia é que consiga, né? Vamos sair desses vídeos. Obrigada, gente. Tchau.